Voltamos aqui novamente, no segundo bloco, entrevistando o Babadiba e o Márcio, né, que faz parte da Coordenação Estadual do Movimento Negro Unificado. Coordenação Estadual. Me explica o que é isso. O Movimento Negro Unificado é uma entidade, né, uma entidade que foi criada em São Paulo em 1977, 78, não lembro muito bem a data, em virtude de um ato na frente da igreja, esqueci o nome agora, mas foi em São Paulo, foi um ato criado pelo Movimento Negro, na ocasião ali, em virtude de um assassinato de um jovem negro. Então aquilo ali mobilizou uma grande quantidade de negros naquele momento, e ali surgiu então a ideia de construir uma entidade que congregasse várias vertentes do movimento negro. E dali para diante se tornou em nível nacional, em vários estados, e aqui no Rio Grande do Sul, isso nos anos seguintes, até próximo aos anos 80, no início dos anos 80, aqui começou a se fazer uma discussão sobre o movimento negro unificado. E a partir daí, então, surgiram várias entidades, né, e entre elas posso dizer que o Movimento Negro Unificado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos, então, foi dada a proposta pelo Oliveira Silveira, né, do 20 de novembro, né, e que aqui os negros do Rio Grande do Sul levaram isso em nível nacional, e hoje temos aí o 20 de novembro comemorado em nível nacional, e em alguns lugares até feriados. Dia da Consciência Negra, né? Isso? Porto Alegre também é esse ano. Porto Alegre. É feriado esse ano também? É feriado esse ano também. No estado já era, né? Na prática, o que esse movimento faz? Bom, na prática, a organização ela tem um foco que luta por direitos, né? Não muito diferente do que o Conselho vem fazendo, mas é uma entidade apartidária, uma entidade que discute a questão da igualdade racial, dos direitos da população negra, passando por alguns momentos, né, de reivindicação, que seria na época, nas décadas de 70, final de 70, nas décadas de 80, nos anos 90 já é uma outra situação em que a gente já procura mais dialogar com as políticas públicas, né? Tanto é que a Lei 10.639, o Estatuto da Igualdade Racial, a gente acompanha todo esse processo de institucionalização das políticas para o povo negro. Para o povo negro. Então, o que tu está me dizendo de uma forma mais, não clara, mas, enfim, de uma forma em miúdos, o que tu está me dizendo é que você, junto com um grupo de pessoas, né, defende os direitos humanos partidários do povo negro. Não partidário, mas Isso. também suprapartidário. Suprapartidários. É porque o MNU ele se tornou uma entidade, uma instituição, né, uma entidade com CNPJ, com registros, enfim, tem as suas coordenações, sessões, né, aqui no estado tem uma coordenação estadual, pelo qual eu estou coordenador, e temos em alguns municípios algumas sessões, né, e assim como em outros estados também. E temos uma coordenação nacional que é composta por integrantes de vários estados que congregam essa entidade, e aí a gente propõe, discute, estamos dentro de conselhos, tanto em nível federal, municipal, estadual. E fizemos uma discussão, né, com relação ao MNU aqui, posso dizer que foi pioneiro, não é bem a palavra, mas digamos que vanguarda na questão da discussão dos quilombos, titularização de terras quilombolas aqui no estado. E nós temos terras quilombolas aqui no estado? São hoje titularizar, quer dizer, a caminho de titularização. A primeira titulação foi aqui no estado, né? Foi aqui no estado, O Quilombo Silva. Quilombo urbano foi. E o que é o quilombo urbano? A característica do quilombo urbano assim, é um território onde é ocupado por uma grande quantidade de negros, remanescentes de uma época, né,
que resistiram. E que mantém a característica ali, territorial ali, né, no quilombo. Tipo Areal no meio da cidade. Tipo Areal da Baronesa. O da família Silva é o mais característico, assim, né? Família Silva que fica ali no que é mais, pedaço mais caro de Três Porto Alegre. Figueiras, E a diferença do quilombo urbano para o quilombo rural aí a palavra já está dizendo, né? O urbano está dentro de uma metrópole, dentro de uma cidade. Né? E o quilombo rural ele já está mais afastado, ele está em uma comunidade longe da cidade. O Alpes, mesmo né? O Alpes ali, ele é urbano, mas é numa parte mas é afastado. Isso nos beneficia exatamente a nível de história, a nível de política, a nível de território, no que beneficia isso? Eu diria em três vertentes aí. Com uma palavra benefício, eu diria em três. Primeiro na questão cultural. Na questão da identidade, né? A questão política na questão da própria... Cultural, porque nós fizemos aquilo ali, nós fizemos aquele território crescer. Exato. E se manter, acho que a manutenção é uma identidade, né? É uma referência, né? Porque assim, se a gente for analisar os povos que migraram para cá, por exemplo, eu ouso dizer que o negro ele foi o único povo das etnias que compõem o país que não é imigrante. Porque ele não veio para cá, ele foi trazido. Né? Ele foi escravizado. Né? Ele foi escravizado. E a primeira coisa que ele fez foi tentar recriar o mundo africano dos espaços onde ele... O terreiro é isso, é uma recriação do mundo africano, é um mito de África. Assim como os quilombos. Exatamente. Então é isso. Se a gente for... Um espaço de resistência mesmo. Um espaço de resistência, cultural, de identidade. Né? Tanto que os outros povos, como o Babadiba citou a questão quando eles vieram para cá, ganharam glebas e glebas de terras. E hoje aí estamos disputando no que o povo pode ajudar o teu movimento? Como o povo pode ajudar o teu movimento? O nosso. Depois eu vou chegar aí, Babadiba. O nosso. O nosso. Desculpa, o teu como coordenador. Não, eu sei, entendi. A entidade, né? A entidade. Porque, na verdade, o movimento negro é um pouco mais amplo, né? Nós somos uma entidade dentro de um movimento negro que é o mais amplo, onde compõe outras entidades também. Tá, e no teu caso, o que o povo de Porto Alegre, como é que o povo de Porto Alegre pode chegar até você, entender isso tudo, ou melhorar a situação? Assim, não sei se nem se é pertinente essa pergunta. Não, eu entendi. Tá, eu estou me colocando como outro lado. Não, eu entendi. Como se eu estivesse te observando. Eu entendi. Olha, existem situações em que nós percebemos, né, por sentir isso na pele, né? Mas como a população pode dialogar com esse movimento, né? Percebendo essas nuances, né? Como, por exemplo, por que a gente faz uma discussão de cotas? Por que nós fizemos uma questão do primeiro emprego? Né? Por que a gente faz essa discussão de fato? Quando o movimento social ele está inserido na comunidade e pretende fazer um movimento para o desenvolvimento social daquela comunidade, daquele espaço, né? A gente não está falando só de uma questão, o negro, coitadinho. Não, acho que o negro tem condições sim, é só dar essas condições para ele. Né? É só dar essas oportunidades. Né? Então, a pergunta ela é pertinente, mas ao mesmo tempo eu pergunto assim, da onde ela vem? Né? Por exemplo, se é da questão da educação, eu diria que temos uma questão específica na questão da educação. Se ela vem da saúde, tem uma questão específica na questão da saúde, que é a questão da anemia falciforme, e aí vai, tem uma série de coisas aqui que o Babadiba também pode nos ajudar nesse sentido. E se é na questão da habitação... Que o recado que tu está passando para o pessoal que vai assistir esse vídeo, que existe pessoas lutando por eles, é isso? Exato. Ao pé da letra. E um outro fator importante, mãe, que a gente precisa estar dizendo ali para o telespectador, é importante reconhecer o quanto de racismo existe em cada um de nós. Exato. Todo mundo é racista. Né? E fazer um movimento interno para tentar superar esse racismo. O Estado do Rio Grande do Sul é o berço do racismo brasileiro. Aqui o processo de escravização foi mais perverso. Aqui os negros vieram para trabalhar nas charqueadas. A expectativa do negro e da negra era 19 e 20 anos. Né? Viviam somente até essa idade e depois morriam. Tamanha precariedade do trabalho forçado, do trabalho escravo. Mas aqui, o Rio Grande do Sul é o estado das contradições, por exemplo. Né? É o segundo estado maior em população branca.
É o segundo menor estado em população negra. Mas é o estado que está na vanguarda, por exemplo, do combate a esse racismo. Porque o racismo aqui impera tanto que a gente tem que estar 24 horas por dia vigilante. Vigilante. Então o convite, eu acho que tem que vir do MNU e de todas as organizações de combate ao racismo, é para que brancos, pardos, aqueles que se reconhecem, que não se reconhecem, engajem nessa luta contra o racismo. Primeiro passo é reconhecer o racismo, né, como estruturante, como eu já falei no outro bloco. E como fazer, e como travar. Eu, por exemplo, eu fiz um evento no mercado público e eu fiz uns adesivos que acabou não ficando pronto, que era um negro, uma branca, que é o que faz o afrodescendente, né? Um negro e uma branca, assim, em posição de romance, um próximo do outro, e embaixo está escrito na luta contra o racismo não é isso. Não, racismo, tô fora, embaixo. Que era para dar pro pessoal no mercado público. Pro pessoal colocar na sua casa, na sua geladeira, no seu carro, onde quer, né? Onde quiser. É mais ou menos isso, Babadiba? Criar situações contra o racismo latentemente? Exato, contribui bastante. Eu acho que qualquer ação voltada contra a discriminação, seja ela racial ou qualquer outra que seja, ela contribui bastante para, digamos que o amadurecimento da população. Porque a pergunta que fica, eu estou pensando muito, quando eu estou falando com vocês, eu estou pensando o que a pessoa que vai ver esse vídeo vai se perguntar. Então ela vai perguntar assim, como eu vou fazer para ajudar eu como uma cidadã branca, parda, negra, como eu vou ajudar para evitar o racismo? Não é só a questão oral, é a questão... Olha, eu sempre parto do princípio que para conscientizar alguém, eu sempre peço para que essa pessoa reflita em qualquer... Você acabaste de falar, né? Sobre o seu próprio racismo, né? Que a pessoa reflita sobre as suas ações e sobre como ela se enxerga dentro de qualquer contexto, né? Eu acho que em poucas palavras fica difícil dizer assim, olha, eu vou convencer alguém dizendo uma frase, né? Como, por exemplo, sou contra o racismo, sou contra qualquer coisa, mas contribui para que ela faça uma reflexão sobre qualquer situação, né, posta. Hoje, né, nós vivemos, digamos que é um país jovem, né, que passa por mudanças significativas em períodos históricos significantes, né, em que o foco, às vezes, por exemplo, se nós estivéssemos aqui conversando com alguém do meio ambiente ou de qualquer outra luta do movimento social, o foco, claro, seria voltado para isso. Mas eu resisto em dizer que essa pessoa, em poucas palavras, seria quase que impossível convencer uma grande população que está num processo voltado para outras questões, né? Vivemos um momento político complicado, vivemos uma situação econômica complicadíssima, né, em que a pessoa no celular está preocupada como é que ela vai pagar a sua luz, a sua água, a sua manutenção, né? Às vezes, eu vou ter que ouvir o Márcio falar sobre racismo, né? Aí eu vou dizer, não, tudo bem, eu tenho as mesmas preocupações, né? Todos temos as mesmas preocupações, mas temos que entender também, né, que talvez essas preocupações estejam interligadas. Eu acabei de falar isso, porque se o racismo ele limita o estudo, ele limita o emprego, né? O empregador entre um branco e um negro vai escolher o branco, né? O racismo. Meu filho foi para uma escola que eu fui obrigada a tirá-lo dessa escola, que é uma escola de origem alemã, por indicação. Quando eu vi, tinha um negro, Babadiba, um mestiço, né? E era bolsista. E faziam questão de dizer que ele era bolsista. Porque o meu filho, esse assim, muito pequenininho, um mionzinho assim, mas lindinho. E me chamou a atenção aquela criança no meio daqueles brancos todos, né? E aí eu perguntei pro Rian quem era, e o Rian disse assim, é um amiguinho da segunda, não,
O Rian estava no primeiro, então ele era do pré. É bolsista. Meu filho falou aquilo. E eu imediatamente tirei meu filho daquela escola, né? E coloquei meu filho numa escola mista. Porque eu estava preocupada com a educação, eu não tinha prestado atenção nessa questão. Mas foi uma coisa muito forte. Mas é disso que tu tá falando. De repente as pessoas não estão prestando atenção que muito do que está acontecendo dentro da sua casa, falta de dinheiro, desemprego, uma série de coisas está diretamente ligado ao racismo. É isso que tu está dizendo um pouquinho. Não exatamente, mas é que o racismo também é um fator, porque é como o Babadiva diz, o racismo ele é estruturante. Né? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando também de desigualdades. E uma desigualdade ela pode estar linkada a uma série de coisas. Né? Como, por exemplo, eu não vou me relacionar com o povo da religião de matriz africana, ou com batuqueiro, ou seja lá com quem for. Eu não vou me relacionar com o evangélico. Então, eu estou discriminando um grupo social também. Né? Então, por que se a Constituição brasileira ela nos dá esse direito de livre, né, o direito de ir e vir, né? Nos dá o direito de escolher a religião que eu pretendo ser, me dá o direito de ser quem eu, dadas as suas limitações. E aí, ao mesmo tempo, eu pratico uma ação discriminatória com qualquer um grupo social, ou com uma... enfim, com qualquer outro tipo de discriminação, há uma incoerência nisso aí. Né? E isso é que eu digo que está voltado também nessa formação, né, da sociedade brasileira, que não se entende, não se acha, e nós, assim, hoje, com todos os problemas políticos que nós temos, nós tivemos um salto, né, de desenvolvimento social num curto espaço de tempo, em que as pessoas não se dão conta que isso é parte de um processo de desenvolvimento, um processo de discussão política popular, pode-se dizer, né, em que as pessoas não se dão conta de que isso só foi possível diante de ações como as nossas, de movimentos de religião, seja ele qual for, de um movimento social negro, de um movimento sem terra, de movimento isso, movimento aquilo, movimento aquilo. Se não houvesse esses movimentos, essas transformações sociais, elas não aconteceriam, porque quem tem, entre aspas, o poder, detém a informação e ela direciona ela conforme os seus interesses. Para dar uma concluída, seria uma boa ideia, de repente, eu moro no bairro Camaquã, eu estou na divisa do Camaquã, Cristal Tristeza, tá? Eu, de repente, estou dando ideia, viu, gente? Eu, de repente, criar uma central aqui das minhas necessidades, do preconceito, da intolerância, seria uma caminhada, seria por aí, tu tá entendendo o que eu tô te falando? Tô entendendo, eu criar acho. Grupos, pulverizar, seria bom isso, Babadiva? Ótimo, porque eu acho que na verdade é o dever de cada cidadão fazer isso, né? Porque se nós fizéssemos essas discussões, levasse para associações comunitárias, levasse para grupos que são de outra, clube de mães, de escola, de escola de samba, de qualquer outro grupo qualquer, que nós tivéssemos abordagem a esses assuntos diversos, né? Por exemplo, o que nós temos hoje? Uma pulverização do movimento social, uma pulverização da discussão da sociedade, mas cada uma foca no seu problema, né? Uma associação de bairro. Se nós pegar qualquer associação de bairro, todas elas focam nos seus problemas. Quais são os seus problemas prioritários? Segurança, em primeiro lugar. Transporte, né? Segurança, transporte, saneamento básico. Depois vem a educação, porque é onde está e a saúde. Depois vem a educação e a saúde, que é onde está o seu filho na escola. Ela quer saber como é que ela, que eu digo a população, quer saber como é que seu filho chega na escola e chega em casa. E depois ela se preocupa, se ele estiver doente, como é que está o posto de saúde. Né? Primeiro a questão do transporte, da questão do saneamento básico, que são legítimas essas discussões. Mas não é um caminho inverso? Não é não, uma seria de equações? Como assim?
Não deveria ser a educação vir em primeiro lugar? Sim, mas aí a educação, quando nós falamos de educação, não é só aquela educação formal de ir para o colégio e tal, que ali, por exemplo, a própria associação de bairro tem uma responsabilidade de informar, a partir daí a gente cria uma educação, né, cultural de informação, uma rede de informação, que isso vai levar que é muito mais eficaz. Na verdade, eficaz. as associações surgem para as necessidades mais imediatas. Mais imediatas. Né? Não a longo prazo. A educação é a longo prazo. A saúde é a longo prazo. É uma construção que requer mais articulação. Se desmistificar a questão da educação enquanto a educação formal de ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, ensino não sei o que, ensino, né, pré-mestrado, né? Não, ela é muito mais do que isso, é a questão cultural. A partir do momento que eu tenho a aprender a conviver com o outro como ele é. Agora, essa coisa de ser núcleos, respeitado. Né? Essa coisa de núcleos, que a senhora estava dizendo anteriormente, é importante, assim, de ter um grupo de discussão, enfim. Mas agora, essa ação, né, do Axé em Debate, é uma ação que dá uma contribuição que não tem medida. Muito boa. Não tem, sabe por quê? Hoje, o momento político que a gente vive é um momento de dominação das grandes mídias, das mídias elitizadas. Aí eu falo na Rede Globo, na Rede Bobo, falo na Bandida e no S-Besteira. Que todo o nosso povo que mora no morro virou refém. Quando não assiste essas três, ou a Record, né? Eu não arrumei um apelido ainda para Record, mas quando ou estão assistindo a Record ou estão assistindo os canais com programas evangélicos. Eles colonizam o nosso povo. Eles vão criando verdades, né? E o nosso povo acaba não ouvindo. Por exemplo, quantas pessoas, meninos de rua do morro mesmo, ou meninos que estão envolvidos com drogas, a gente está passando dizendo, não, tem que tirar essa mulher mesmo. Eu volto, digo, de que mulher está falando, meu filho? Está falando da nossa presidente, da presidenta Dilma, por exemplo? Não é, meu filho. Se tirar ela, vão tirar o Bolsa Família, o Bolsa Escola, vão tirar todas as políticas sociais que nós conquistamos nos últimos 12 anos. Sabe por quê? Porque esse povo que está lá na Rede Globo dizendo que o governo dela não é bom, quando eles dizem fora PT, eles dizem fora pobre, fora preto, tá? Fora homossexual, fora todas as diferenças, todas as minorias, fora movimentos sociais, é disso que eles estão falando. De uma divisão de renda que de fato esse governo está promovendo e que está mexendo no bolso deles. E isso, as grandes mídias estão colonizando nosso povo. As novelas, elas trazem essas mensagens subliminares. Isso. Ela traz essas mensagens. E todo mundo é condicionado na novela, não vai dormir sem assistir um capítulo. E quando a gente tem uma mídia alternativa como essa, a gente está falando com o nosso povo, né? A gente está falando com o povo que quer de fato a informação, que quer saber o que nós iguais pensamos, né? Então isso já é um grande movimento. Parabéns, Obrigada mesmo. Obrigada, Babadiba. É bom, é a primeira vez que alguém está reconhecendo ao vivo. Muito obrigada. Até dá um pouquinho de timidez, mas enfim. Tu falaste que vai ter um evento agora dia 16. Isso, nos 16 bastidores. 17. 16 ou 17. Eu estou meio com, não sei se é 16, 17, 17, 18, que é uma reunião... O povo? Isso, que é uma... O povo pode ir? Pode, é uma reunião do pleno do conselho, o conselho é aberto, inclusive quem quer conhecer o conselho pode ir. Não tem problema, bote os seus paramentos para antes de criticar, vamos lá conhecer. Isso, vai lá conhecer, é de portas abertas. E vai conhecer o conselho, a gente vai fazer o processo de formação e trabalhar os eixos primordiais para que a gente possa fazer a conferência do povo de terreiro. Né? Quais são as políticas da primeira conferência até hoje que já foram implementadas? Quais é que não foram? O que a gente precisa? Como é que anda a intolerância religiosa no Brasil? O telespectador sabe, por exemplo, que mais de 150 terreiros foram incendiados no Brasil por conta da intolerância religiosa, por evangélicos mesmo. Isso a mídia, essa mídia da Bandida, da Rede Bobo, da S-Besteira, eles não divulgam, porque não interessa para eles. Né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, hoje eu recebi uma denúncia de que em Passo Fundo o terreiro foi invadido, né, por intolerantes e que foi quebrado, inclusive. Então a conta anda. O que a gente precisa de política pública para barrar esse processo? Né? Com quem a gente precisa dialogar para barrar esse processo? Bom, o judiciário é um, o Ministério Público é outro, né? A Defensoria Pública é outro. Bom, mas de que forma, por exemplo, em Gravataí tem uma
uma instituição criada pelo Poder Público Municipal, que é uma fundação de meio ambiente, que notifica, denuncia e apreende os animais que estão prontos ali para emulação nos terreiros. Né? Como é que a gente vai fazer uma intervenção nesse instituto e dizer que eles estão totalmente equivocados? Né? Que o terreiro não é um espaço, né, que primeiro, depreda meio ambiente e segundo, que promove maltrato a animais. Aproveitando esse gancho, o racismo ambiental, né? Gostei muito desse título, desse termo. Como é que está isso? Racismo ambiental é quando, né, eles atribuem, por exemplo, ao povo de terreiro atos de depredação ao meio ambiente, né, que enfraquecem o meio ambiente, como os despachos no rio, como os despachos nas matas ou na encruzilhada. Polui? Isso, claro que não polui. Isso é racismo ambiental. E a gente tem dito, mãe moça, que bom, se o Estado nos negou território, né, criou esse problema, esse constrangimento para o nosso povo, ele tem que dar conta de resolver isso. Então eu vou na encruzilhada, eu sirvo o meu Exu, boto o que eu achar que é bom para o meu Exu, que o meu Exu responde, e como cidadão que paga imposto, o DMLU, o Departamento Municipal de Limpeza, tem que ir lá e recolher. E saber que aquilo ali não vai fazer mal para ele. Porque se ele achar que faz mal, ele está sendo racista. Porque ele atribui uma ideia do mal à minha fé. Né? Perfeito. Tu me contaste nos bastidores uma historinha que eu acho que dava para dar uma repetida nessa historinha, porque eu gostei muito. Porque Sim. Fala de tanta coisa, entende? Fala de... Tu usou um termo da questão das terras que foram feitas, adubadas e produziram grandes cafezais, etc e tal, pelos negros. Mais ou menos, vocês vão entender, gente. Tá na mistura aqui na minha cabeça. A gente tá sem tempo? Dá pra gente continuar daqui a pouco? Dá? Então tá. Eu vou dar uma pequena pausa, tá? E depois eu vou finalizar com essa história, que eu acho uma história linda, de um fato que o Babadiba passou na praia de Ipanema, né? Ali na imagem da Mãe Oxum. E ele vai contar. E através desse fato, vocês vão poder entender a grandiosidade da nossa fé, do nosso poder, da nossa força, tá? Um beijo pra vocês.